Boa noite, Santa Cruz do Caparibe. Sejam bem-vindos ao último episódio desta temporada do podcast Além da Tribuna. Ao decorrer deste mês de julho, vocês nos acompanharam diariamente. A cada dia, um parlamentar diferente estava aqui conosco, conversando, discutindo a sua atuação parlamentar neste primeiro semestre. E hoje nós encerramos essa temporada conversando um pouquinho sobre os bastidores do Poder Legislativo e também o trabalho social e educacional do Cidatec, né? O anexo aqui da Câmara de Vereadores, que durante todos esses episódios esteve, como está aqui no canto superior da tela, com a sua logo. E eu queria, de modo especial, muito agradecer aos nossos entrevistados de hoje, aos servidores dessa casa, iniciando os cumprimentos e também agradecendo a presença à dona Maria José da Rocha Neves, a servidora mais antiga desta casa, a mais experiente, nossa, né, dona Maria? Seja bem-vinda, boa noite. Boa noite. Letícia está na outra ponta da linha do tempo, né, Letícia? É uma das servidoras mais jovens e é responsável pela coordenação do Cidatec. Boa noite. Boa noite. É um prazer imenso estar aqui participando do podcast com vocês, iniciando essa entrevista. Obrigado, Letícia. E o Wellington fica no meio termo aí dessa linha do tempo, né? O Wellington Vieira Feitosa, né, utilizando hoje o nome de batismo, está aqui na casa desde 2008. Seja bem-vindo, meu nobre. Boa noite, Antônio. Boa noite, Dona Maria, Letícia, a todos que estão nos ouvindo aí em casa, nesse podcast da noite de hoje. Dona Maria, década de 70, a gente somatiza aí 55 anos de casa, né? E eu creio que a senhora acompanhou tudo que aconteceu, não só no aspecto físico, né, as reformas, as mudanças, como também o cotidiano do legislativo. Dentre as suas memórias, Dona Maria, o que é aquele momento, aquela circunstância que a senhora se recorda com mais carinho, com mais afeto? Olha, tudo daqui da Câmara eu recordo com amor e carinho. Nós vamos seguir, Dona Maria, que eu sei que a senhora já está ficando emocionada e para a gente a emoção da senhora diz muito, porque toda a casa tem um carinho muito grande por a senhora, né? Um apreço, a senhora esteve conosco, está com a gente em todos os momentos. E um momento traquino, temos um momento treloso, temos um momento em que o vereador aprontou alguma coisa que a senhora pode contar para a gente. Eles eram obedientes, que eu sei que a senhora era responsável pela ata e pelo livro da ata. Da ata a gente já sabe que alguns se esquivavam de assinar de imediato, né? E falavam muito que queria que não ficasse a ata muito grande. Mas se eles falavam muito, tinha que ficar grande, né, Dona Maria? Era. Agora, quando eles diziam diminua, aumentava. Botava letra por letra. Aí, quando era no outro dia, era que eu ia fazer a ata, bem descansada. Ouvindo o que eles falaram. Ouvindo o que eles falavam, tirava alguma coisa, outras não. Quando Rui foi presidente, aí ele me tirou das reuniões. Ele disse, quer que tu vem vir aqui de noite, adulando um outro para te levar em casa. Não é gravado. Amanhã tu liga o gravador e faz em casa, não precisa vir para a reunião, não. Aí eu disse, mas eu acho tão bom, Rui. Ele disse, não precisa não. Aí aos poucos eu fui deixando de vir. Aí quando era no outro dia, ia escutar tudo e passar para o livro. Passar para o livro, né? Pode passar aqui, meu Laurão, que volta em si. Justamente. Esse aqui é o termo de posse e para a gente testemunhar o que a gente está comentando, aqui, a caligrafia de Dona Maria, depois Leandro vai dar um zoom melhor para a gente, e Dona Maria nesse livro, que eu me lembro que foi até, acho que o último biênio ali de Capilé, Seu Zeba, foi as atas, né, Dona Maria, que foi se modernizando um pouquinho. Então, o último termo de posse lavrado de Dona Maria está aqui pelo biênio 2021, 2022. Leandro está mostrando aí que a gente está coletando as assinaturas. Esse livro, que está aqui datado de 1963, é um dos nossos patrimônios, né? O presidente Augusto tem a perspectiva da gente poder reunir todo esse material na sala da TV Câmara, na sala de espera da TV Câmara, e onde a população também poderá acompanhar um pouquinho desse trabalho. Dona Maria, a senhora deve ter aí no mínimo umas 30 eleições da mesa diretora.
Elas sempre foram assim, Dona Maria, com essas emoções, com esses, digamos assim, né, com esse combinado, descombinado, ou já teve mais ocorrência do que a gente tem Não, hoje? sempre foi assim. Às vezes a gente esperava um, era outro. E a senhora ficava lá na secretaria, não era isso a sua área de trabalho? Sempre foi lá na secretaria. Foi, sempre na secretaria. E hoje a senhora está ajudando Letícia lá no Cidatec. Está mais tranquilo? Como é que tá? Tá, né, Dona Maria? Lá tá tranquilo. Só precisa um pouquinho das emoções daqui, né? Dona Maria, a senhora também tem a oportunidade de estar em contato com muitos servidores, né? Tem algum que, digamos assim, que se destaca mais, tipo assim, o Wellington, que está aqui com a senhora há tantos anos, ou teve um outro que esteve com a senhora mais próximo ao longo desse período? Quem era seu companheiro de jornada? Eram todos. Eu me dava com todo mundo. Tanto vereador como funcionário. Nunca tive raiva de um ou de outro, não. Sempre, digamos assim, não trouxe para si o que acontecia aqui, né, Dona Maria? Nos 70 anos da casa, a senhora foi homenageada pelo Poder Legislativo como a nossa ilustre servidora. Como foi receber aquela homenagem do então vereador Flávio Pontes, Dona Maria? Fiquei surpresa e gostei, né? Deixa eu conversar um pouquinho com Letícia, enquanto Dona Maria pensa um pouquinho aqui, se recompõe. Letícia, lá no Cidatec, conta um pouquinho para a gente sobre o trabalho que você desenvolve lá na coordenação. Nós temos aí números expressivos da emissão da Carteira Nacional de Identidade, não é isso? Isso, a gente emite a identidade, eu fico responsável para olhando a exigência, resolvendo, comunicando com o pessoal lá do ITB e passando, resolvendo em questão de problema das identidades, da Receita Federal. E às vezes fico tirando a emissão, fazendo a identidade, na recepção, estou para tudo. Muito bem. A gente tem dados do primeiro semestre, que fechou lá no dia 31 de junho. Letícia, lembra o número aproximado que nós estamos com a emissão de carteira de identidade? A gente fez uns 4 a 5 mil de identidade. Isso, justamente. Muito bem. E esse trabalho a gente fez tem sido feito no Cidatec também. A versão itinerante do Cidatec tem percorrido as associações, as ações sociais que o Poder Executivo realiza, não é isso? Isso. A gente fez uma ação, foi esses poucos dias. A gente fez no Muito bem. Mecanagão, a gente fez a ação. A gente chegou lá de 7 horas, saímos de uns 10h30. Muita gente para a gente tirar a identidade. Letícia, e o agendamento? A gente tem o WhatsApp, não é isso? E tem também o presencial. Mas se porventura não seja possível por esses dois mecanismos, o cidadão ele pode chegar lá no Cidatec e aguardar o momento mediante um encaixe para ser atendido. Como é que funciona essa dinâmica? Sim. Querendo ou não, às vezes o pessoal falta, aí a gente encaixa, principalmente a gente deixa uma quantidade boa, para não preencher todos os horários. De idosos, pessoas que estão precisando urgentemente, a gente encaixa. Aí, às vezes, quando está muita gente, infelizmente, a gente deixa para outro dia, mas nunca deixa de encaixar. Sempre estamos dispostos a servir a eles. Letícia, lembra quais os documentos primordiais para quem chega no Cidatec sem um agendamento? Eu sei que quem tem um agendamento prévio recebe as informações do que é preciso levar, mas, no contexto geral, quais documentos seriam necessários, seja para a emissão da primeira ou para a segunda via? Primeira via e a segunda só muda que traz a antiga identidade, quem faz a segunda via. Mas são os mesmos documentos, são a certidão de nascimento, tem que estar legível, ou casamento. Quem for casado é casamento. E comprovante de residência e número para contato. Os principais, assim, no caso, Sim. o obrigatório. E tem outros opcionais, que seria só título, SUS, mas é opcional. Mas o obrigatório mesmo é a certidão de nascimento, ou casamento. A gente recebe algumas perguntas pelo direct da casa perguntando quanto
a aplicação do fator RH, né, a exposição do fator de RH, ele acontece mediante aquele exame laboratorial expresso, não é isso? A forma verbalizada de dizer eu sou A positivo, eu sou O positivo, por exemplo, não seria pertinente para responder aquela lacuna. O tipo sanguíneo é opcional, não é obrigatório botar. Porque hoje, atualmente, a identidade é a federal. Ela está parecida muito com a CNH. Só tem as informações principais, nome do pai, data de nascimento e CPF, nome do requerente. As outras informações, no caso, título, SUS, o tipo sanguíneo fica na conta Gov. Você entra na conta Gov, dentro da conta Gov tem carteira digital, onde vai ter todas as informações que a gente pegou sobre o opcionais. Exemplo, pegou e está ali, não está fisicamente, a identidade está pelo celular. Pelo celular. Perfeito. O Wellington, eu não vou lhe chamar de todos aqueles sobrenomes que eu costumo lhe invocar, o senhor já sabe quais são eles, né? Mas eu vou me ater ao Wellington Vieira. Desde 2008, fazendo uma conta para cá, a gente vai ter quanto? Vai ter 15, 17 anos de casa, salvo me engano, né? 17, né? Janiele, aqui das Libras do Recantar Tela, já fez a conta para mim, né? 17. O que é que a gente destaca desta trajetória, Wellington? O senhor esperava que, não desmerecendo o seu trabalho, pelo seu trabalho, o senhor tem inúmeras outras décadas pela frente, mas se tratando de uma casa tão volúvel, o senhor esperava que estivesse ainda hoje aqui, sendo uma testemunha ocular da história? Boa noite, Antônio. Boa noite, Dona Maria, Letícia, mais uma vez, né? A gente chegou aqui na casa, eu não lembro se foi, eu acho que foi 2008, né? A gente estava nessa transição da fita para o CD, né? A gente gravava ainda na fita as reuniões ordinárias e extraordinárias e depois passava para o CD, para guardar ele no CD. Depois a gente foi já gravando no CD, acho que no Som do Foge, né? Sim. Teve até um dia que faltou energia, a gente tava com o computador, não tava com notebook, e aí foi uma reunião bem polêmica. Dona Maria, nesse dia Dona Maria ficou... Foi uma das únicas atas que foram, que votaram contra, eu acho que Dimas era o presidente, né? Era o líder da oposição. Foi faltou energia na Câmara e acabou a gente perdendo a gravação, né? E aí depois, com o tempo, em 2011, foi feita uma resolução por então presidente Francisco Ricardo, que aí a gente se adaptou ao Congresso, que a gente só faria um resumo daquilo que foi votado, e o que dava mais trabalho não era a Dona Maria, ela era as falas dos vereadores, né? Tinha vereador que não pela dicção, você não nem entendia o que ele falava, mas aí você tinha que... Aí ajudou bastante após 2011, né? Porque aí tinha uma resolução, tem ainda a resolução na casa, que essa ata ela só tem validade com a mídia, né? Que antigamente era a fita, hoje, na época de 2002 já era o CD, né? Hoje, como tem no YouTube, já fica tudo o link. O URL, né? O link. O URL, o link do YouTube. E aí, em 2021, veio o SAPL, que você tava com a gente aqui, foi um dos caras que implantou juntamente com o Eric, todo mundo. O Eric era então diretor da casa. E aí vem melhorando bastante, porque aí depois de tudo digital. O nosso tira-tema é o SAPL, né? Principalmente quando diz que um protocolou primeiro que o outro, né? Antigamente tinha muito isso, um exemplo, moção de pesar quando morria alguém importante, né, Dona Maria? Aí, Dona Maria tem história das moções de pesar, né, Dona Maria? Aí os assessores vinham para a porta da Câmara, já teve brigas uma aqui fila para dar o voto e pesar. E quem era que controlava essa fila? Dona Maria era? Não, já teve muitas zoadas e brigas aqui. Uma das pesadas, eu não vou dizer quem foi os assessores, não foi a morte de Miguel Arraes, né? Que assessores madrugaram na Câmara para dar aquele, né? Hoje, com a versão digital, você em qualquer lugar do mundo tem internet, o assessor que tem um acesso ao sistema, o vereador, ele pode dar entrada lá. E aí o que chegou primeiro não tem isso de... já está no sistema ali, tá entendendo? Mas antes tinha muito, inclusive a Câmara foi alvo de processo já, de protocolo, por conta dessas questões de quem chega primeiro, de protocolar ou não. É uma série de situações que isso que a gente está contando aqui Dona Maria, essa luta das moções de pesar, a senhora vivenciou muitas, foi? Ave Maria. Eles não deixavam nem terminar de morrer, já chegava.
Sou eu que vou botar uma moção de pesar, viu? Eu digo, chega na Câmara primeiro. É, muito bem, Dona Maria. Chega. Não, você tinha que mostrar por escrito quem foi primeiro. Quem foi primeiro? Justamente. Paralelo às moções de Dona Maria, também foi um árduo trabalho antes do SAPL, antes da fita, tramitar todos esses projetos. Hoje a gente tem lá no Cidatec, o arquivo da casa, inúmeras pastas ainda em papel expresso que a gente está tentando digitalizar, né? Tentando vencê-los, né? Porque eles são mais do que a gente, o nosso querer. Mas foi uma luta. Dona Maria era muito e é muito responsável com esses papéis, né? Vai escrever aquilo tudo, meu filho. E os projetos também eram uma luta, né? Quem chegava primeiro protocolando, ou pedindo um asfalto para uma rua, um negócio. É. Né? Eu deixava ele lá. Vocês se resolvam. Minha parte é protocolar, né, Dona Maria? Muito bem. O Wellington, e nesses momentos aí, Dona Maria, só de pensar nele já se emociona. E o Wellington, dessa trajetória aí, sei que a gente teve muitos momentos aqui, ainda tem muitos momentos marcantes que não dá para separar da vida profissional, da pessoal. Mas, olha, Fausto Silva, né? Mas o Wellington destacaria qual momentos ou quais momentos dessas quase 2 décadas de casa? Não, tem vários momentos, né? Momentos alegres, né? Só de olhar para Dona Maria já se emociona, né? Que a gente, né? Dona Maria foi amiga da minha avó, né? A gente quando eu cheguei aqui, toda uma história através de Fernando, no qual eu considerava como um amigo meu, que me colocou aqui. E aí tem muitos momentos que, como você diz, acaba na vida da gente, a Câmara acaba sendo a vida da gente, né? Em certas situações, como Augusto, presidente, que a gente implantou o projeto de robótica, eu lembro do dia que eu liguei para ele, Augusto disse, Caveira, tem coragem. Aí assim, são momentos desafiadores, né? Mas um momento muito difícil, que eu acho difícil e marcante, você estava comigo nesse momento, e eu cheguei a dizer direto, foi naquele processo de cassação de Zeba, né? Sim. Então, o presidente Zeba, que assim foi um momento difícil porque assim a gente estava cumprindo o regimento, eu e você estava comigo naquele momento, era todos, mas assim mais eu e você na secretaria, e os demais vereadores com processo administrativo contra o presidente em si, e a gente tinha que fazer o quê? Cumprir o regimento. E eu lembro que eu cheguei para o então presidente Zeba, e que situação difícil, né? Porque a gente tá ali para caçar, assim, o processo caçar ou punir ou alguma situação do chefe da gente, do patrão da gente, né? Claro que nós trabalhamos em cima do regimento, como funcionário público, nós temos que cumprir nossas... Mas assim, foi muito difícil, e assim, eu achei muito interessante que Zeba em si, na época, você lembra muito bem, disse, olha, não pense em Zeba, não pense na Câmara, pense no regimento, o que tiver de ser, né? E aí, Nailson, eu acho que assumiu por 30 dias, não foi? E a gente... nunca tivemos nenhum problema em relação a isso, porque a gente sempre foi muito profissional. Mas assim, era difícil. É a mesma coisa de você estar trabalhando numa empresa e ter que abrir uma auditoria contra seu chefe. Assim, a gente não fez nada que passasse por cima de regimento, de lei. Mas assim, no lado pessoal foi muito pesado aquela situação. E fizemos do pé da letra, quem decidiu foram os vereadores, não era a gente que decidia, isso. Mas fizemos bem feito, que chegou até processo judicial e tudo dentro da linha. A gente cumpriu tudo que a gente... o que era para a gente fazer como funcionário público, sim, independente se fosse Zeba, se fosse qualquer outro vereador. E no final, quem decidiu os vereadores, e decidiram não caçar ele na época, não foi? Mas assim, foi um momento, eu não digo marcante, foi marcante também, mas um momento muito tenso, né? Porque a gente passou... Lapidou, né? De certa forma, 30 dias numa situação que até os próprios vereadores que estavam investigando ele mostravam o desconforto, né, de estar investigando um colega de trabalho ali, né? E assim, tem alguns momentos que foram o próprio Dimas Dantas, tem momentos de eleições da Câmara que são bastidores que a gente não pode contar aqui, não de nada de errado, mas de emoções que aí você pela singularidade de cada momento, você, né? Vê o lado das pessoas. Eu lembro, Dimas Dantas foi um cara, um dia em uma eleição de Câmara, sentou eu e ele e Carlos Alberto numa sala ali, foi lá onde eu comecei a conhecer o Dimas, né?
e ele acabou falecendo. Toda vez que eu me encontro com o Cida, a gente se abraça e se lembra dele. E a gente tivemos uma conversa ali que eu me lembro até hoje. O cara, né? Aí, assim, são essas emoções que você sempre lembra, né? Mas, assim, esses momentos foram muito marcantes. E de discussões com vereadores, quando eu digo discussões, é em relação ao regimento, né? Sim. Eu lembro que nas primeiras reuniões teve uma discussão de Gilson. Gilson é meu amigo pessoal, O fora presidente político, Capilé, mas né, era pelo com Capilé, né? E aí eu fui contra liderança Gilson. partidária do tempo, Eu fui né? contra Gilson. Não, o Capilé era o presidente da Câmara. Não, digo assim, Isso. Gilson argumentando que Aí eu líder disse, de não, partido Gilson. Aí teria depois eu fiquei mais pensando, tempo, né? poxa, Gilson formado em Direito. Vereador, e aí assim, depois a gente conversando com Gilson, que eu acho muito bonito do lado do direito, que parece um leigo no direito como eu, poder discutir com o Gilson, um professor universitário. Assim, eu entendi do regimento, entendo, como eu digo assim, mas é discutível, e a gente conversando bastante. As No interpretações final, o das Gilson estava entrelinhas, correto. né? Justo. Ele acha, né? Eu ainda acho que eu estou correto. Mas assim, aí são essas discussões que assim a gente vê que são discussões propositivas, que faz a gente aprender um com o outro, né? De vereadores mais antigos, como Fernando, passou o Júnior Gomes aqui, um cara que entendia muito o regimento, que me ajudou muito nessa casa. Fernando, Júnior, Afrânio, Galego, né? E aí você pega essa turma que entende, um pessoal antigo, e a gente poder expressar nossa opinião em relação ao regimento, à tramitação do projeto e tudo. Aí, assim, são esses momentos aqui na Câmara que são inesquecíveis, né? E aí tem muitas coisas que a gente não pode contar. Quando eu digo que a gente não pode contar, é questão de emoções ali Sim, no calor sim, do sim. momento, de um vereador trazer problemas de casa e às vezes chegar ali, aqui muito, porque a gente vê às vezes muita briga na Câmara, assim, muitas discussões, mas para você ter ideia, a gente andou por muitas câmaras aqui em Pernambuco e assim, todo mundo, e é unanimidade, a Câmara de Santa Cruz tem um nível de até de intelectualidade e de responsabilidade com o dinheiro público que não deixa a desejar numa Câmara de Recife, numa Câmara de Caruaru, não. Tá entendendo? Aí, assim, são esses momentos que ficam marcantes na nossa memória durante essa trajetória aqui na Câmara. O Se for Wellington, para falar, a gente vai passar o dia aqui conversando, né? justo. Vamos fazer uns recortes, né, Wellington? Letícia, o Wellington mencionou dos cursos, e ele como professor, desde um dos professores, é um dos professores que agora ele tem mais, tem Alan, tem Juliana, Vitinho, que sempre também estão lá com ele auxiliando, mas foi o primeiro professor e ainda é hoje o professor principal do curso de Robótica e Programação lá do Cidatec, e a gente tem outros cursos também. Uma dinâmica à parte, né? Isso é Letícia com relação ao trabalho social da emissão de documentos. Conta um pouquinho para a gente desse processo, o que é que a gente tem nesse segundo semestre. O curso de robótica, as crianças ficam loucas com o curso de robótica. Abre hoje um exemplo, abre hoje a vaga de robótica. Amanhã, de 8 horas da manhã, não tem uma vaga. As crianças é louca por robótica. Porque, querendo ou não, como é que eles... É tecnologia, o que eles gostam de jogar, de saber ligar um carrinho, fazer um carrinho para andar. Enfim, as aulas dele, as crianças relatam muito, é divertida. E acredito mesmo que até eu joguei E na mostra de robótica que a gente teve aqui, né, na entrega do certificado, né, que foi interessante, que os pais puderam acompanhar o que os filhos estavam estudando e até, não sei se o termo seria pilotar, né, ou seria operar um drone, os games que foram propostos aqui, não foi, Wellington? Já falando do curso de robótica, a gente iniciou no ano de 2019, se eu não me engano. Foi antes da pandemia. A gente teve e eu iniciei juntamente com Augusto, presidente, né? E paramos na pandemia, aquela loucura toda de parou as aulas, a gente voltou. O curso de robótica ele iniciou em 2010 com então o presidente Augusto, né? E a gente parou na pandemia, 2019, na pandemia a gente conseguiu formar uma turma, começou uma turma, aí ele parou com a pandemia, a gente começou a aula online, só que não deu certo, porque a gente não tinha material para as crianças levar para casa. Paramos, voltamos após a pandemia e eu acho que no ano de 2018, se eu não me engano,
Juliana começou a dar. Juliana é professora da gente também, aqui trabalha com a gente, começou a dar aula comigo lá, começou a me ajudar e hoje ela juntamente com o Alan, nos ajuda lá e dá aula. Tanto é que eu digo a vocês, se a gente abrir uma turma para eles tomarem de conta e fazer a pegada do curso, ele não vai parar. Se amanhã eu não estiver aqui, o curso não vai parar. Porque assim, o intuito é formar novos profissionais na área de tecnologia para que eles ganhem gosto pela coisa e passem a área da tecnologia para outras crianças e adolescentes. E como Letícia falou, a gente tem uma procura enorme pelo curso. Abriu inscrição, já preenche. E nesse curso a gente vê programação eletrônica e mecatrônica, que são os 3 pilares da robótica e tecnologia. Tem um curso, é uma duração de 3 meses e meio, a gente chega até 4 meses, onde a gente desenvolve jogos, cria carrinhos, ensina programação do zero. Trabalhamos com uma placa de programação que é o Arduino, que é barato. O aluno pode comprar e ir para casa. Para você ter uma ideia, uma plaquinha de programação hoje na internet custa R$50. De software livre, open source, né? Você pode programar e baixar o sistema gratuito em qualquer computador, né? E pode também utilizar a casca de banana, né? Fonte de energia? Fonte de energia. As frutas são condutores elétricos, né? A gente faz bastante projeto ali. Quando a gente vê alguma coisa na internet, a gente pega e joga para o Cidatec, né? Claro, com a afirmação, com o compromisso do presidente da casa e todos os vereadores que estão lá sempre fiscalizando, vendo como é que está funcionando, né? De todos os presidentes que passaram até hoje, eu comecei aqui dando aula de informática aqui onde eu já a secretaria, né? E até hoje a gente tem esse apoio dos presidentes para levar tecnologia para as crianças e adolescentes. Para você ter uma ideia, hoje eu dou aula em 2 escolas particulares aqui em Santa Cruz e as escolas, eu sou coordenador de robótica no curso de Alcantil, na Paraíba, né? E várias escolas tem o Cidatec como referência em tudo, em estrutura, em uma série de situações. Eu lembro que há 2 anos atrás a UPE teve aqui, Sim, não foi, Antônio? isso. A gente fez curso aqui, o pessoal ficou encantado com o nível de comprometimento, principalmente que a gente, quando eu digo a gente, você foi diretor da casa aqui há 2 anos e hoje está como coordenador de comunicação, mas sempre está naquela pegada, tudo no mesmo time, com o mesmo intuito de levar a tecnologia para as crianças da nossa cidade. Dona Maria, vamos conversar, gente, um tiquinho, né, Dona Maria? Dona Maria, sempre que a senhora vem a essa casa, eu acredito que para a senhora traz as boas lembranças, já que a senhora não tem mais lembranças já aqui. Essa casa ela mudou, né? Seja nos aspectos físicos e ela mudou também na sua composição. Sempre Dona Maria retorna a essa casa, considerando que a senhora está mais tempo agora no Cidatec. Qual é o sentimento, qual é a emoção? Quando a senhora passa por esses corredores, pela secretaria? Me lembro de tudo. E a saudade é grande. Olha, aqui eu considero a minha segunda casa. Casa do povo e também minha casa. Muita gente diz, por que você não deixa de trabalhar? Você não precisa. Eu digo, preciso mais do que todo mundo. Eu preciso. E não é tanto por dinheiro. É porque eu saindo de casa, vou para a Câmara, pronto. Se eu estiver doente, eu fico boa. Justamente. E eu vou usar um termo da senhora. A senhora está sempre muito arrumada, mas quando a gente tem compromisso aqui, um termo do tempo da senhora, a senhora vem mais emperiquitada, né? Que hoje a senhora veio prontinha, arrumadinha, para a gente fazer essa gravação, porque a casa merece, né, Dona Maria? Merece. O povo merece. E eu nem sabia que se ela tem medido direitinho... Tinha se emperiquitado um tiquinho mais, né? Era? Mais ainda. Justíssimo. Eu lembro da Dona Maria na pandemia, né? Aí fecha tudo, Maria, vamos pra cá. E Maria, eu acho que ela nem assistia a televisão. Caveira, vai abrir quando? Tenha calma, Maria, tá tudo fechado. Eu lembro que tinha dias, porque a gente começou a fazer reunião remota, na época pelo Zoom, se eu não me engano, né? O Nits também, aquele, né? O Nits, Era. né? Porque porque na verdade tava aquela... O início, Era né? o início de reuniões virtuais. E aí Maria vinha pra cá, não venha não. Porque era só eu, Augusto,
pessoal da técnica, né? Seu Os Carlinhos vereadores em também, casa. né? E Maria, digo, Maria não vem não. Aí que a gente não era, na verdade, não tinha o que fazer, mas Maria vinha. Não, Maria, vamos. Aí ela ligava, às vezes, Caveira, quando é que volta? Eu digo, vamos rezar primeiro para Com a graça de Deus, você ir o Covid embora. ir embora, depois a gente volta. Mas Maria era daquela que. É daquelas que. Uma servidora assídua, né? Dona Maria tem a carga horária aqui com 100%, né? 100%. 100%. Letícia, qualquer informação, Letícia, qual o número do Cidatec para a gente passar para o pessoal de casa? Entre em contato com o nosso WhatsApp do Cidatec, é 3731-3084. E o horário? 7 da manhã às 19 horas. Não fecha para almoço. E só lembrando o endereço, aqui próximo à Câmara. A gente está localizado na Avenida Tito Sinésio Aragão, 146, próximo à Câmara de Vereadores. Dona Maria, vamos chegando ao final do nosso trabalho, né, do nosso podcast. A gente queria conversar mais com a senhora, porque a gente tem muitas memórias boas com a senhora. Eu acho que eu e Letícia, a gente fica na conta dos que são mais recentes, mas é sempre muito bom estar com a senhora, ouvir a senhora. Eu sei que eu lhe aperriei na legislatura passada para que a gente pudesse atualizar o livro, a senhora levou para casa, fez em casa direitinho, sem nenhuma rasura. Dona Maria é uma redatora de ata fina, exigente. Agradecer por a senhora estar com a gente, agradecer por a senhora considerar tanto a nossa casa como a sua casa. E essa casa ela permanece aberta não só para a população, mas para a senhora. Quando sentir uma saudadezinha da gente, viu? Venha para cá, venha tomar o nosso cafezinho sem açúcar, porque a senhora aqui é tão importante quanto os demais. É um pilar que a gente tem nesta casa e é daqueles títulos imateriais que a senhora ainda não recebeu em outras homenagens, que a gente tem um orgulho danado em ter com a gente, viu? De poder contar com a senhora, de poder abraçá-la, de poder ouvir. E muitas vezes, né, a gente no meio desse sapele todo poder dizer, Dona Maria e tal coisa, né? E a senhora está sempre pronta a nos auxiliar e a nos ajudar. Obrigado, Deus abençoe imensamente a senhora, viu? Você também. E que a gente possa se encontrar inúmeras vezes ainda, viu? Que a gente ainda tem muitos vereadores para tomar de conta, né? A você de casa, nosso muito obrigado. Nós estivemos juntos contando com esse em 18 episódios. Gostaria de agradecer imensamente a sua companhia, não só aqui, mas também lá no Instagram da Câmara, através do @Câmara de Santa Cruz do Capibaribe. A nossa missão continua, né? A partir de 7 de agosto, vocês voltam a acompanhar as reuniões ordinárias aqui pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook e logo em breve, com a graça de Deus, pela nossa TV Câmara, canal 51. O meu agradecimento de modo especial ao presidente Augusto, né, pela força e incentivo na realização desse trabalho e a todos os vereadores que se dispuseram em vir aqui ao podcast, né, olhar para a sua legislatura, olhar para o seu semestre legislativo e pontuar algumas de suas ações. Agradeço ainda de modo especial ao Departamento de Comunicação, né? Embora que só apareça eu aqui na tela, mas vocês têm no recanto da tela a Janiele Espíndola e em alguns momentos também tiveram a Cleidiane Queiroz, a mamãe da Helena, né, que saiu de licença maternidade. Hoje nós temos a fotografia, o olhar sempre sensível do Ala Max. Algumas vezes vocês viram ele transitando aqui ao redor da gente. E também um outro servidor tão importante quanto os já citados, que é o Leandro Júnior, né, o primo do Chicó, lá de Cabaceira, que faz com que esse trabalho aconteça, faz com que a gente tenha a produção audiovisual impecável, porque o nosso compromisso, mais do que produzir esse podcast, é de levar a transparência, é de levar o zelo e o trabalho que o Poder Legislativo desenvolve por esta terra, que dá a todos, né, como o seu próprio hino já diz, o direito de crescer e progredir. Então, a todos vocês, nosso muito obrigado, fiquem com Deus, e não se esqueça, na descrição desse vídeo você encontra o link para o site da Câmara. A gente se vê em agosto com o Câmara em Pauta. Fiquem todos com Deus e até uma próxima oportunidade.